Na última vez, em continuidade, vamos falar agora sobre os problemas que acontecem ao ser humano. Esse precioso pacto que Deus nos deu, o pacto que faz com que reconheçamos a Deus como Deus, foi quebrado pelo homem, e assim todos os problemas entraram. Por outro lado, quem manipulou o homem para que quebrasse esse pacto? E quem enganou? O homem foi Satanás. Esse Satanás claramente ainda hoje está agindo. Com astúcia, ele engana o homem, e o homem acaba caindo em seus enganos. Por isso, o homem comete o pecado de quebrar o pacto. O que aconteceu então? O pecado separou o homem de Deus. Deus abandonou o homem, e o homem foi deixado de lado. Houve uma ruptura entre Deus e o homem. Como resultado disso, todos os problemas vieram sobre a humanidade. Mas afinal, até que ponto vão todos esses problemas que caíram sobre o homem? Por isso, a partir desta vez e durante umas 2 ou 3 vezes, vamos refletir mais profundamente, à luz da Bíblia, sobre o estado atual do homem. Antes de tudo, podemos dizer que, na verdade, o homem perdeu todas as coisas. Não é exagero afirmar isso. Algumas horas atrás, já mencionamos, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Quando se diz que o homem foi criado à imagem de Deus, isso significa que desde o princípio, ele era filho de Deus. Ele era um ser espiritual, pois foi feito à semelhança de Deus, que é espírito. Desde o princípio, o homem era representante do Deus Rei, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Ele era um administrador colocado por Deus para governar toda a criação. Além disso, o ser humano era alguém que, nesta terra, manifestava a glória do Pai, semelhante a Cristo. No entanto, mesmo tendo recebido bênçãos tão grandiosas, o homem não compreendeu corretamente o valor desse pacto, não reconheceu sua importância e, como resultado, pecou e se afastou de Deus. Naquele instante, ele perdeu a imagem de Deus e, junto com isso, perdeu todas as maiores bênçãos. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Isso significa que no passado estávamos mortos, mas agora fomos vivificados. Antes, estávamos mortos por causa das nossas transgressões e pecados. Aquele que era um ser espiritual, que tinha vida, tornou-se um ser morto. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito que nos tornamos filhos do diabo. Jesus disse isso. Antes éramos filhos de Deus, mas agora nos tornamos filhos de Satanás. Antes éramos seres espirituais, cheios de vida, mas agora nos tornamos mortos espiritualmente. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 8, está escrito que nos tornamos escravos. Antes éramos representantes de Deus para governar toda a criação, mas agora nos tornamos servos. Servos de Satanás, servos do pecado, servos de coisas que não são Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, está escrito: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele que era comparável a Cristo, aquele que era um filho de Deus que manifestava sua glória, agora se tornou pecador. Nesse estado, de maneira alguma pode se aproximar de Deus, nem alcançar a sua glória. Na história da humanidade, muitas vezes aconteceram mudanças de dinastias. Quando um reino mudava, aqueles que pertenciam à antiga casa real muitas vezes eram mortos ou expulsos. Assim, alguém que ontem era príncipe hoje se tornava um fugitivo. Isso é uma grande tragédia. Não apenas o fato de não ser mais rei, mas também o fato de que, antes, ele morava no palácio. Tinha servos, tinha comida em abundância e uma posição de honra. Perder tudo isso já seria terrível. Mas, além disso, hoje ele não tem o que comer, não tem o que vestir, vive sujo e em miséria. Assim também é a condição atual do homem. Nós perdemos muito mais do que podemos imaginar. E a nossa situação hoje é ainda mais séria. Se olharmos, por exemplo, para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui a Bíblia descreve a ausência de luz como um estado de trevas, de vazio e de confusão. Isso, é claro, fala sobre a criação, mas, ao mesmo tempo,
pode ser aplicado à condição atual do homem. Onde não há luz, há trevas. Onde não há luz, há confusão. Onde não há luz, há vazio. Assim também é a vida do ser humano. Se a luz eterna, que é Cristo, não está presente em nossa vida, então toda a nossa vida é escuridão. Recentemente, ouvimos notícias sobre famosos artistas que tiraram a própria vida. Vemos multidões correndo atrás de tantas coisas, mas no fundo, tudo está em trevas. Não conseguem enxergar o futuro. Por isso, simplesmente seguem a multidão pelo caminho que todos estão trilhando. Mas as pessoas percebem. Elas correm acreditando que, ao alcançar certo nível ou certa posição, finalmente estarão satisfeitas. Contudo, quando chegam lá, descobrem que não é assim. O que encontram então é apenas vazio. E durante todo esse processo de correr atrás de algo, repetem os mesmos erros, vivendo em confusão. A Bíblia mostra que, sem luz, vêm as trevas, a confusão e o vazio. E é exatamente nesse estado que o homem se encontra hoje. É claro que, se compararmos, há pessoas que parecem mais bondosas e outras mais más. Mas a verdade é que todos são pecadores. Todos, inevitavelmente, estão debaixo da influência do mal. Todos carregam pensamentos maus e são dominados pelo maligno. A Bíblia diz isso claramente. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Assim, o coração humano se tornou extremamente corrompido, mais do que todas as coisas. E no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui vemos que todos os homens carregam fardos pesados. Todos estão sobrecarregados. Portanto, não apenas perdemos coisas preciosas, não apenas perdemos as maiores bênçãos, mas também vivemos hoje em uma condição miserável sobre esta terra. Essa é a condição atual do ser humano. E sobre isso, continuaremos a refletir na próxima vez.